Olá! Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que sempre desperta curiosidade em quem aprende português: o famoso jeitinho brasileiro e o que ele nos ensina sobre comunicação e cultura. Mas eu quero ir um pouco além. Será que existe também um jeitinho português? Ou será que brasileiros e portugueses resolvem as coisas de formas completamente diferentes? Quando ouvimos falar em jeitinho brasileiro, muita gente pensa logo em algo negativo, em alguém que quer escapar das regras, dar um jeito por fora, furar a fila, pedir um favor especial. Mas o jeitinho também pode ter um lado muito bonito. A filósofa Fernanda Carlos Borges, por exemplo, autora do livro A Filosofia do Jeito, escreveu uma frase que eu adoro: enquanto o mundo trata com indivíduos, o Brasil escolheu tratar com pessoas. À primeira vista, parece a mesma coisa. Indivíduo, pessoa, mas não é. Indivíduo soa impessoal, distante, quase burocrático. Pessoa é calor, é vínculo, é conversa. E é exatamente isso que o jeitinho brasileiro expressa. É uma forma de resolver problemas com empatia, com proximidade e também muita criatividade. Esse traço cultural aparece até na forma como os brasileiros falam. Por exemplo, quando alguém diz "vamos marcar um café", nem sempre significa que o café vai acontecer. É um jeito simpático de manter a conexão com o outro. Já em culturas mais diretas, como a alemã ou mesmo a portuguesa, isso pode gerar uma confusão. O outro entende literalmente e fica à espera da data, como eu vivenciei na Alemanha, diga-se de passagem. Outro exemplo: no Brasil é muito comum dizer "a gente dá um jeitinho". Essa frase carrega uma promessa de tentativa, não de certeza. Quer dizer, vou tentar fazer funcionar. Em Portugal, o discurso é mais direto. Um português talvez dissesse "vamos lá ver, vou ver se é possível", ou simplesmente diria diretamente "não dá". Mas repare, até o não dá português vem com explicação. Deixe-me complementar. Olha, não dá porque o sistema não permite. Olha, tem de ir à junta de freguesia primeiro. Não dá porque eu tenho, infelizmente, outro compromisso. Ou seja, o português também dá o seu jeito, só que dentro das normas. Vamos imaginar duas situações do dia a dia. Na primeira, você precisa resolver um problema numa repartição pública. No Brasil, é comum tentar puxar conversa, sorrir, criar empatia com o atendente. Sabe, como dizem os portugueses, conversa de chacha. É o famoso jeitinho social, quebrar o gelo para tentar resolver mais rápido. Em Portugal, isso pode causar algum estranhamento, mas quem vive aqui já há algum tempo percebe que também existe um jeito português de o fazer. Ele é mais sutil, está na calma, na paciência e no tempo que as coisas levam. É o logo se vê, o olhe que talvez dê, ou pode ser que seja assim, pode ser que sim. São expressões que não prometem e nem negam. E se você vive em Portugal, já deve ter aprendido. Às vezes, o talvez português é um não educado. Ou logo se vê é um sim, mas sem pressa. Essas diferenças mostram como a pragmática linguística, ou seja, o uso da língua no contexto, é essencial para quem aprende português ou qualquer outro idioma. Não basta conhecer as regras gramaticais, é preciso entender o que as pessoas realmente querem dizer, seja verbalmente ou não verbalmente, com a sua expressão facial ou a linguagem corporal. Por exemplo, um português diz a você: "é complicado". O que pode significar "é possível". Um brasileiro diz: "fica tranquilo", o que às vezes significa que a situação está fora do controle, mas eu vou tentar resolver. Essas sutilezas são parte da cultura e são nelas que está a beleza de aprender uma língua. Descobrir que palavras carregam intenções, gestos e modos de pensar. Então, o que o jeitinho brasileiro nos ensina sobre aprender português? Ensina que a língua é viva,
ela é feita de escolhas, de afetos e de adaptações. Aprender português no Brasil, ou em Portugal, Angola, Moçambique, é aprender a navegar entre o dito e o não dito, entre a norma e o afeto, entre o indivíduo e a pessoa. O jeitinho é uma dessas correntes culturais que atravessam o Atlântico. De um lado, criatividade e improviso. Do outro, paciência e estratégia. E ambos fazem parte do mesmo oceano linguístico, porém com escolhas diferentes. Se este tema te despertou curiosidade, eu escrevi uma edição completa na minha newsletter Navegando em Português, onde aprofundo um pouco mais o assunto e deixo um pequeno exercício de leitura e interpretação. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E claro, se você gostou deste vídeo, o conteúdo foi relevante, considere inscrever-se aqui no canal, partilhar com alguém que está a aprender português ou simplesmente aprecia a língua portuguesa e quer continuar essa conversa aqui comigo ou nas outras redes sociais que vocês me encontram. Agora conte-me nos comentários, existe um jeitinho também aí na sua cultura? Como as pessoas resolvem as coisas? Com regras, com empatia ou com criatividade? Ou com outro modo, meio, jeito que eu não mencionei aqui. E se você é novo por aqui, prazer, Denise Castro, professora de português como língua estrangeira, língua segunda, língua de acolhimento aqui em Portugal. Se você precisa aprender português para se integrar no país ou conhece alguém que necessita de uma ajudinha, considere subscrever este canal e partilhar o conteúdo com quem também precisar. Logo que possível, vou lançar o website com a oportunidade de fazer o booking das aulas e quando isto acontecer, claro, vocês serão os primeiros a saber, os subscritos na newsletter Navegando em Português. Obrigada, então, por acompanhar mais uma travessia e até a próxima conversa. Tchau! Não, vamos refazer. Obrigada por acompanhar este conteúdo até o fim e a gente se vê na próxima travessia. Bye! Tschüss!